Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso de programação em linguagem Python. Esse é um canal que vocês já sabem, a gente vai direto ao ponto, tá? Só trazendo aquelas informações relevantes para te ajudar ali na tua carreira de tecnologia. Não se esquece, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa ali o sininho de notificação, comenta aqui embaixo também e deixa aquele seu like, beleza? Bora lá aprender então. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre operadores, ok? Nós temos ali vários tipos de operadores na linguagem Python, como em outras linguagens também. Hoje a gente vai ser mais específico e falar sobre os operadores aritméticos e os operadores de comparação, tá certo? Então vamos lá, né? Deixa eu dar só um F11 aqui para esconder melhor essa tela. A gente estava na aula 2, eu vou vir aqui clicar no novo arquivo, vou fazer aula 3. Ok, ponto .py. Esse code é aula2.py. Já estou aqui na aula 2. Vou esconder essa aba aqui de exploração, né? E vamos começar a falar sobre os operadores, certo? Quais são os operadores básicos, né? Aritméticos. Então vamos lá. A gente tem primeiro, vou comentar aqui, aproximar um pouquinho mais a tela para vocês enxergarem melhor. Nós temos a soma, né? Nós temos a subtração, a divisão, a multiplicação, que é representada por esse asterisco, certo? Nós temos a divisão para um número inteiro, certo? Que é o módulo da divisão. Nós temos também o resto da divisão, nós temos a potenciação e nós temos também a raiz quadrada, tá certo? Bom, como é que a gente trabalha com esses operadores, ok? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho primeiro, vamos colocar aqui número 1, certo? Número 1. Eu vou colocar o número 5, nele atribuir o número 5, essa variável minha número 1. E vou também criar número 2, ok? E vou atribuir ela o valor de 9, ok? Então vamos lá. Vou fazer o contrário aqui, vou colocar 9 no número 1 e 2 no número 2. Bom, é muito simples, tá? Se a gente quiser saber o resultado disso, vamos colocar aqui um terceiro número, que seria o resultado. Esse resultado, ele vai receber as nossas operações, certo? Então vamos fazer 9 mais 2, bem simplesinho, imprimir aqui o resultado, tá certo? Vamos lá, resultado já apareceu aqui, indicado pelo VS Code. Vamos salvar o arquivo. Se vocês quiserem fazer mais rápido pelo Code Runner, vocês podem fazer Ctrl Alt N, que ele já roda já direto, você não precisa vir na setinha aqui e clicar, tá bom? Então, 9 mais 2, 11. Vamos fazer as outras operações, né? 9 menos 2, salvo o arquivo, Ctrl Alt N, 7, ok? E 9 vezes 2, salvo o arquivo, Ctrl Alt N, 18. Tá tudo funcionando, né? Vamos ver agora a divisão, certo? 9 dividido por 2. Vamos ver que resultado que sai aqui. Deixa eu fechar aqui na Thais Console. Ctrl S, Ctrl Alt N. Olha, nós temos o resultado de 4.5, certo? Mesmo que a gente colocou o número inteiro aqui, a saída dele já é um float. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá. Pipe. Vamos salvar. Alt N. O resultado já saiu como um float, mesmo que os dois números atribuídos aqui em cima foram do tipo inteiro. Então, o Python ele é inteligente o suficiente para saber que esse número aqui já não é mais um número inteiro, porque ele tem uma casa decimal, tá certo? Então, a gente já começa a entender um pouco mais da linguagem e os tipos que ele vai imprimindo aqui para a gente. Tá certo. E o que seria esse módulo da divisão? Vou colocar aqui para vocês verem. O resultado de 9 dividido por 2 é 4,5. Mas se você coloca módulo,
o retorno vai ser somente o número inteiro, tá vendo? Número 4. E se a gente fazer o seguinte, o módulo de 9 por 2, ele é um 4 inteiro, certo? Ele descarta a parte do número decimal. E eu vou fazer o seguinte agora para a gente entender melhor. Resultado, ele vai receber, tá? Eu vou fazer aqui um incremento, eu não falei isso para vocês ainda, mas eu estou incrementando mais um número na minha variável resultado. Vou pôr 0,5. Vamos imprimir esse resultado para a gente entender o que está acontecendo aqui. Vou lá dar um Alt N. Maravilha. 4,5. Então quer dizer o quê? Ele ignorou completamente o resto, né, da divisão aqui. 9 dividido por 2 era 4,5. O módulo da divisão é só 4. Então ele simplesmente não só fez a impressão do 4, ele realmente descartou esse número. Quando a gente tem um módulo da divisão, a gente somou mais meio e ele voltou a ser 4,5. Se eu fizesse isso só com a divisão, que dá o resultado de 4,5 nessa conta aqui, aí sim o resultado vai ser 5. Aqui, 5. Não sei porque ele deu esse erro de indentação, mas tudo bem. Deu aqui 5. Então, quer dizer, ele dividiu e somou, né? Adicionou mais 0,5 na conta antes de imprimir o resultado. Maravilha. Sabendo disso, né? O que a gente pode pensar também? Aqui nós temos também o resto da divisão, certo? Se 9 dividido por 2, no caso, é 4,5, se eu pegasse o inteiro dele, o resultado seria só 4, certo? Que é o que a gente fez aqui anteriormente. Só que 2 vezes 4 não dá 9, né? Para a gente fazer a prova real, dá 8. E a gente tem um resto, né? O resto é 1. E quando a gente utiliza o percentual, eu vou atribuir à minha variável resultado somente o resto da divisão, certo? Vamos ver lá para a gente entender como é que isso funciona. Então aqui o resto da divisão de 9 por 2 é 1. O resto da divisão de qualquer número sempre pelo 2 ou vai retornar 0 ou vai retornar 1. O número vai retornar 0 se o número for par e o número vai retornar 1 se o número for ímpar, tá certo? Nesse caso aqui, 10 é par, ele retornou 0. Ok, então vamos lá. Agora, como é que eu faço a exponenciação? Exponenciação, um número elevado é representado por 2 asteriscos, certo? Então, 10 elevado a 2, que é a mesma coisa que 10 vezes 10, certo? Vai dar o resultado de 100. Vamos conferir isso. Maravilha, tá aqui a exponenciação. Eu posso exponenciar a 3. Se eu pegar 3 elevado a 3, 3 elevado a 3 é a mesma coisa aqui, 3 vezes 3 vezes 3, tá certo? É a mesma coisa. Então, esse resultado vai ser 27. Vamos conferir isso. Resultado, 27. Muito bem. Agora, como é que a gente faz a raiz quadrada, né? Nós temos 2 formas para fazer a raiz quadrada. Primeira forma, como nós temos algumas bibliotecas de matemática para poder ajudar a gente a fazer alguns cálculos aqui, principalmente de raiz quadrada, eu vou fazer dessa primeira forma. A gente tem que importar essa biblioteca, certo? Para importar uma biblioteca, a gente precisa escrever essa palavra em cima reservada, import, tá? Math. Math é o quê? De matemática, tá certo? Eu estou importando ali a minha biblioteca com todas as ferramentas que ela tem lá dentro para poder ajudar a gente a fazer algum cálculo, tá bom? Vamos lá. O resultado, como é que a gente utiliza agora, né, essa biblioteca? Primeiro eu tenho que chamar, né, a minha biblioteca lá em cima, ó, math, ok? Aí eu vou colocar aqui ponto. A partir do momento que eu coloco o ponto, eu tenho todas as possibilidades aqui de matemática, tá vendo? Eu tenho exponenciação, cosseno, arco de cosseno, tangente,
todas as possibilidades estão aqui em Math, ok? Eu tenho radianos e eu tenho esse SQRT de Squirtle, tá? Que é a raiz, ok? Então vamos lá. Como SQRT, vou abrir parênteses, colocar o número que eu quero tirar a raiz quadrada. No caso, é o número 1, que vale 9, certo? Raiz de 9 é 3, vai ser impresso 3 aqui. Então, vamos salvar o nosso arquivo, Ctrl Alt N, vamos lá embaixo, 3.0, muito bem, certo? Bom, se eu quiser também formatar isso aqui, dá para mim fazer com F-string, a gente vai falar um pouco mais disso um pouco mais para frente. Eu consigo colocar com 2, 3, 4, 5 casas decimais, 100 casas decimais, ok? E um pouquinho mais para frente a gente vai aprender melhor sobre isso, sobre as 3 formatações que a gente tem em detalhes, ok? Qual outra forma que a gente tem de fazer a radiciação, né? E tirar a raiz quadrada. Vamos apagar isso aqui. Rapidinho. Bom, vamos pensar o seguinte, que a raiz quadrada nada mais é que o inverso da potenciação. Então, se eu pegar um número, por exemplo, o 10, eu quero tirar a raiz quadrada de 9. Eu sei que a raiz quadrada de 9 é a mesma coisa que um número elevado a meio, um número dividido por 2. Só que aqui eu tenho que colocar em parênteses, certo? 1 dividido por 2. Se a raiz cúbica, 1 dividido por 3. Raiz quarta, 1 dividido por 4. Raiz quinta, 1 dividido por 5. E assim vai, certo? Então vamos lá. Se eu quero um número para resultado, quero que em resultado eu quero a raiz quadrada de número, ok? Raiz quadrada de número 1. Raiz quadrada de número 1, eu vou elevar, abrir parênteses, a 1 dividido por 2, a meio, ok? Vamos ver se funciona isso. Ctrl Alt N, vamos lá. 3 também tem o mesmo resultado sem a biblioteca lá em cima. Eu posso até apagar essa biblioteca aqui em cima, salvar o meu arquivo, que ele vai imprimir da mesma forma. Como eu faço para ter a raiz cúbica, certo? A raiz cúbica de 125 é 5, certo? Que é 5 vezes 5 vezes 5. Então vamos tirar a raiz cúbica aqui para ver se sai o resultado 5. Salvar o arquivo, Ctrl Alt N. Vamos lá embaixo. Maravilha, 5. Então quer dizer que a nossa potenciação aqui está funcionando como a raiz quadrada, ok? Se eu quiser aqui também deixar um pouquinho melhor, né, esse resultado aqui, eu posso fazer o seguinte, colocar o resultado entre aspas simples, colocar um F aqui no começo de F-strings, tá? Envolver isso aqui, esse resultado, entre chaves. Vamos envolver ele entre chaves, tá certo? E antes de finalizar, antes de sair das chaves, o que eu faço? Eu coloco 2 pontos, só um minutinho, eu coloco 2 pontos, aí eu vou digitar ponto, quantas casas decimais eu quero colocar, nesse caso eu quero 0 casas decimais, e o Fzinho, tá certo? Para dizer que é de um tipo formatado. Vou salvar o meu arquivo, Ctrl Alt N. Vamos lá, agora o resultado foi só 5 sem a casa decimal. Se eu quiser 5 casas decimais, mudo para 5, salvo meu arquivo Ctrl Alt N, mais 5 casas decimais aqui para frente. E depois, numa aula específica, a gente vai falar só sobre formatação, tá? Todos esses detalhes para mudar a cor do terminal, a gente vai ver tudo isso em detalhes, tá ok? Das 3 formas. Certo, vamos falar um pouquinho agora sobre nossos operadores de comparação, certo? Como é que seria isso? Deixa eu apagar aqui tudo o que a gente escreveu aqui, certo? Eu quero mexer agora com os meus operadores de comparação, tá certo? E quais são eles? Eu tenho a igualdade,
eu tenho a diferença, que é representado pela exclamação igual, certo? Eu tenho também o maior, eu tenho também o maior, desculpa, eu tenho o menor, também tenho menor igual, tenho maior, maior igual, eu tenho também o is e o is not, ok? São todos operadores de comparação. E como é que a gente trabalha com eles, né? Vamos lá, vamos declarar aqui de novo mais alguns números, só. Vamos colocar aqui número 1, novamente, nem precisava ter apagado da outra vez. Então, vamos colocar ele como 5. Número 2. Vamos atribuir o valor de 8. Número 2, valor de 8. Vamos colocar aqui uma variável chamada de verificador. Certo? Variável verificador. O que essa variável verificador vai receber? Ele vai receber o resultado de número 1 comparado com número 2. Ok? Então, ele vai receber, na verdade, um true ou false, certo? Se aquela pergunta que eu estou fazendo, no caso aqui, eu quero saber se número 1 é menor do que número 2, eu estou, na verdade, fazendo uma pergunta, ok? Número 1 é menor do que o número 2? O resultado dessa pergunta vai ser colocado em verificador, ok? Então, vamos lá. Printar o que esse verificador está falando para a gente. Se é verdade ou falso. Verificador. Vamos salvar o arquivo. Ctrl Alt N. Bom, é verdade, porque número 1 é menor do que número 2, ok? Vamos perguntar se ele é igual. Número 1 é igual ao número 2? Não, né? Então, vamos lá, vamos ver. Salvar e rodar. False. Então, esse é o resultado que traz para a gente das perguntas que a gente faz aqui em cima. Vamos ver com um diferente. Ele é diferente de número 2? Sim, é diferente. Então, vamos salvar. Ctrl Alt N. Sim, é verdade, ele é diferente, ok? E para que serve o is e o is not? Vamos lá. Is. Vamos perguntar se o número 1 é número 2? False. Ele não é. Número 1 é 5. Número 2 é 8. Na verdade, é uma comparação também, né? Ele está perguntando se é igual. Vamos perguntar aqui. Is not. Ctrl S. Ctrl Alt N. Verdade, certo? Eles não são iguais, ok? Eles não são iguais, ele está perguntando. Na verdade, isso aqui é denotação de diferente. E ele está falando que é verdade, que eles são realmente diferentes, ok? Vamos colocar os dois com o mesmo número e perguntar com is. Agora, número 1 é igual ao número 2? Com S, Ctrl Alt N. Verdade. Número 1 é igual ao número 2. Ok? Para explicar agora esse comparativo, eu preciso falar para vocês o seguinte. Não só números literais a gente pode comparar, como a gente também pode comparar números com binários, com hexadecimais. Eu posso fazer esse nível de comparação que o Python vai entender, ok? Mas primeiro eu vou explicar para vocês como é que a gente converte isso, né? É que fica fácil para a gente entender esse tipo de conversão, como um número é representado no seu tipo binário, certo? Então vamos lá, vamos falar aqui, chamar aqui um número 10. Eu quero representar o número 10 em binário. A gente sabe que binário é base 2, então ele só tem zeros e uns. Eu vou fazer uma separação aqui. Eu vou falar que esse 10 em binários tem só 4 bits. Tem só 4 bits. E como é que são esses bits? Olha, esses bits,
eles são dessa forma. Eu vou colocar aqui o quarto bit, quarto bit, terceiro bit, segundo bit, primeiro bit, certo? Agora vocês vão entender de fato como funciona isso. Cada bit tem um valor. Isso pode avançar para lá. Eu posso ter o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Posso ter vários bits. Nesse caso, eu estou representando só por 4. 4 espacinhos de memória, certo? 4 bloquinhos de memória lá na nossa... Bom, o quarto bit, ele vale 8. Equivale ao número 8, ok? A quantidade 8. O terceiro, 4. O segundo, 2. E o primeiro, 1. Tem um valor de 1, tá certo? 1 de unidade mesmo. Isso sempre dobra. Na primeira casa eu tenho 1. Na segunda eu tenho o dobro do primeiro, que no caso é 2. Na terceira eu tenho o dobro do anterior, que é 4. E na quarta eu tenho o dobro do anterior, que é 8. Na quinta vai ser o dobro desse, que vai ser 16. Na sexta, o dobro do anterior, que vai ser 32. Depois 64, 128, 256 e assim vai. Ele sempre vai dobrando de valor. Esses números a gente consegue fazer qualquer número, certo? Então, como a gente faz para poder fazer essa conversão? Primeiro, a gente precisa encontrar o valor 10 nesses slots de valores binários. Como é que funciona isso? A gente vem da esquerda para a direita. Se tivesse 8 bits, eu ia pegar da primeira casa lá de 128 e vir até a casa 1. Nesse caso, são só 4 bits. Eu vou pegar da primeira casa aqui da esquerda para a direita, que vale 8, e vou fazer uma pergunta. 8 é maior do que 10? Não, 8 não é maior do que 10. Então, eu vou adicionar ele na minha conta, porque eu vou fazer uma soma dessas quantidades. 8. Eu peguei o 8 para mim. Bom, 10 é maior do que 8 mais 4, eu já tenho 8. Eu vou precisar somar mais 4. 8 mais 4 é 12. Já passa, já é mais do que 10. Então, 4 eu não consigo adicionar porque eu vou estourar a minha quantidade, certo? Então aqui eu vou colocar 0. 8 mais 2 é maior do que 10? Não, não é maior. Ele é exatamente igual a 10. Então, eu vou colocar aqui o 2. Por quê? 8 mais 2, eu já cheguei na quantidade que eu queria para representar o meu número em binário, tá certo? A partir do momento que eu chego no número exato, na quantidade exata de soma que representa o meu número binário, o restante vai ser tudo 0, certo? Então, o número que eu estou pegando para somar, eu repito, e o número que eu não quero, eu coloco 0. E como esse número fica representado em binário? Aonde tem número, como eu só tenho base 2, eu só posso representar por 2 números, onde tem número, eu ponho 1. E onde tem 0, eu ponho 0. Ok? 2 eu ponho 1, e 0 eu ponho 0. Então, quer dizer, esse número aqui embaixo é a minha representação binária do meu número 10. E você pode fazer isso para qualquer número, ok? O que eu posso fazer aqui para o computador reconhecer é colocar aquela nossa nomenclatura. 0, ok? 0, B de binário, ou B maiúsculo, ok? Essa é a minha representação em binário do número 10. E como é que a gente verifica se isso está certo? Vamos apagar aqui. Eu quero comparar o número 1, vou colocar aqui como 10, e o número 2, eu vou colocar não em decimal, vou colocar em binário. Então, vou fazer 0B, 10, 10. Ok? E vamos perguntar. Número 1 é igual ao número 2? Vamos salvar o nosso arquivo. Falta um Alt N. Verdade, tá certo? Então, eu também consigo fazer essa comparação com números decimais e números binários,
números binários com números hecadecimais, octa, com qualquer tipo de número eu consigo fazer esse nível de comparação. Tá certo, pessoal? É isso por essa aula e até a próxima.